Paizinho amado, nós queremos louvar o Senhor nesta tarde. Sabe, Senhor, isso para mim em especial é um momento único e acredito que também para os nossos queridos irmãos aqui também seja, pois é uma grande oportunidade, Deus, de poder reunir, louvar e glorificar o Teu santo nome. A minha alma se alegra nesta tarde pela Tua bondade. Muito obrigado, Deus, que o Senhor seja o nosso mais nobre convidado desta tarde, que o Senhor se faça presente no nosso meio, e que este dia de hoje ele venha ficar marcado em nossas vidas, em nossos corações, e que seja dentro desta universidade o primeiro encontro de muitos outros que irão surgir. Que a Tua glória se estabeleça em nosso meio, que o Teu Espírito Santo ele venha, Senhor, fazer aquilo que apraz ao Senhor em nossas vidas essa tarde. Nós Te louvamos, Deus, porque somos pequenos demais, somos incapazes de poder andar na presença do Senhor, mas todavia o Senhor nos dá este privilégio, e é por isso, Deus, que a nossa alma se alegra em Ti. Fica conosco, Deus, durante esse tempo, que nós possamos ser daqui edificados para a Tua glória. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Já começamos assim? Acho que sim. Você não conhece todo mundo, né? Não. Então cada um te apresenta, fala o nomezinho. Meu nome é Nandi Aula, tenho 20 anos e estou no segundo período de psicologia na UFPR. Meu nome é Felipe, tenho 33, eu sou graduado ali pela FAIP, Bom Jesus. E o que mais? É um prazer conhecer. A gente se conhece, mas meu nome é Letícia, eu tenho 19 anos e eu estou no quarto período aqui da UFPR. E eu sou a Isadora, eu tenho 18 anos e eu tô no segundo período. Eu sou o Guilherme, eu tenho 25 anos e eu tô no terceiro, quarto período. Em algum lugar por aí. Eu sou o Flori, tenho 50 anos, né? Mais velho daqui. E estamos no quarto período junto com o Guilherme. E é um prazer estar aqui nessa tarde, né? E é um momento bastante nobre para mim, bastante emocionado nessa tarde. E eu estava vindo no meu carro e estava bastante emocionado e confesso para vocês que chorei dentro do meu carro, meus olhos marejaram. Porque isso aqui é um momento único, gente, porque a gente está numa instituição e estamos trabalhando a questão da subjetividade, da questão da fé, e é um grande desafio para nós cristãos estar, né, principalmente no curso que estamos fazendo. Eu estava falando com o Guilherme terça-feira, né, e o Guilherme falou algo assim que é bem isso mesmo, gente, isso é um dom da fé, da gente poder estar aqui, né, diante de tantas teorias, tantas filosofias que tem, e a tentativa nossa é a gente se manter nessa fé. Eu tive uma conversa com o Adriano na última aula que tivemos após, né, a nossa aula, e ele me falou algo assim que mexeu muito comigo, assim, no sentido do que ele presenciou durante esses 15 anos de professor aqui na faculdade. Ele confidenciou para mim que várias pessoas que entraram com fé dentro do seu curso, do curso de psicologia, se apostataram. Padres deixaram a batina, seminaristas deixaram, porque não aguentaram, né, a questão da filosofia em si. Então a gente tem esse privilégio de poder estar nesse curso e todavia poder estar coeso, estar firme na fé. E eu digo para vocês assim que quando eu entrei para fazer esse curso eu vim com muita insegurança, com muito medo, porque eu tenho formação em teologia, desculpa. Sou formado em teologia pela Faculdade Cristã de Curitiba. Sou pastor batista independente. Minha denominação está no Brasil desde 1912. Somos em 980 igrejas do país todo. Passei pelo crivo, né? Só que todavia, quando vai para esta questão, traz uma certa preocupação para a gente.
Então eu vim assim com muita preocupação, puxa, será que eu vou caminhar por esse caminho, não vai acontecer de repente lá no meio ou no início do curso, né, de ter a minha fé abalada? E para a glória de Deus, né, as primeiras aulas de filosofia que eu peguei foi acerca de Platão, Descartes, né, então aquilo me deu uma sustentação assim que eu pude louvar o Senhor e hoje eu, né, tenho uma mente, até falei para o Guilherme, né, que tudo que a gente vai ouvir dentro da faculdade acerca de filosofia, a gente tem sempre que entender que a gente está ouvindo de teorias de homem. Faz sentido? E na teoria do homem, nunca o homem vai estar 100% correto. Por mais nobre que seja o pensamento, os questionamentos, a gente não vai ter no homem essa 100% de certeza de que está certo. Então isso talvez ajude a nós, né? A mim isso tem ajudado muito a absorver esse curso, a entrar nas questões filosóficas, né? Ouvir e sempre discernir, opa, eu sou um cristão, eu tenho meu padrão de fé, meu padrão de vida e eu estou estudando uma teoria. E sempre dá o benefício da dúvida. Sempre dá o benefício da dúvida. Será que o cara não está errado? Não? Por mais que fechou o questionamento, né? Então, eu louvo a Deus porque hoje eu tenho certeza de que eu sou um cristão autêntico mesmo. E o que eu quero dividir com vocês, queridos, é assim, acerca da minha trajetória, né? A Isadora pediu para que eu desse meu testemunho, né? Não sei se vocês já observaram, eu porto uma deficiência física, né? Tenho sequelas nesta mão, tenho sequela na perna direita. Então eu quero contar para vocês um pouquinho dessa trajetória, como que chegou a isso, o que ocorreu durante o meu período de vida, tá bom, gente? É um pouquinho longo, peço que tenham paciência, né? Mas eu vou tentar ser bem sucinto, assim, não ficar entupindo linguiça aqui, tá aí. Detalhes são importantes também. Então, gente, o meu primeiro contato com a questão do Evangelho, propriamente, foi aos meus 8 anos de idade. Eu tive um contato, assim, muito forte com uma questão, né? Eu, na ocasião, era um cristão católico, fui crismado, fui batizado na igreja católica e atuante com a minha mãe. Minha mãe também era católica. E por questões de um tempo mais antigo, né, a questão assim, vista, né, os chamados crentes, era muito malquisto pela comunidade católica, era até assim, de certa forma, havia uma rejeição, né? E a minha mãe era desse tipo, né, que marginalizado, né? Sim. Marginalizado. E aos 8 anos de idade eu recebi uma visita em nossa casa. Era um casal de missionários, já avançado em bastante a sua idade, assim. E eles chegaram na porta da minha casa, bateram palma, eu com 8 anos de idade, e a minha mãe falou, vá ver quem é que está lá. E eu saí à porta, falei, mãe, é os crentes. A minha mãe ela falou assim, manda esses crentes fedidos embora, não quero saber de crente na minha casa, diga que eu não estou. E criança não sabe mentir, né? Eu saí na porta e falei assim, a minha mãe mandou dizer que ela não está. Aí eles ficaram meio assim, mas a gente queria falar com ela. Eu falei, então entra. E eles entraram. E ficaram ali durante um período de 2 horas na nossa casa, eu sentadinho com os 2 senhorzinhos ali, né? E a minha mãe na cozinha lavando louça, assim, eu achei que ela ia quebrar aquelas louças e batia aquelas panelas, assim, com aquela ira, né? Eu pensava assim, quando eles forem embora, eu tô ferrado, cara. Aí eles aguardaram, e a mãe não saiu. Em dado momento, aquele casalzinho disse, o senhorzinho disse para a esposa, vamos embora, mãe? Vamos. E aos 8 anos de idade, ele olhou para mim e disse assim, olha, eu achei que o que Deus tinha era com a sua mãe, mas durante o período eu entendi o que Deus tem com você. E foi muito forte isso, Felipe, foi muito forte. Porque ele olhou para mim e disse assim,
eu quero ler um versículo da palavra de Deus para você. E ele disse para mim assim, abriu a Bíblia em João 11, 25, e lá está escrito, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E ele olhou assim no fundo dos meus olhos e falou assim, você é escolhido de Deus. Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu sei que você é só uma criança, mas Deus já projetou você no ventre da sua mãe para mudar vidas no futuro. Guarde esse versículo para você no seu coração, porque um dia você vai se deparar com a necessidade de lembrar disso. Pois bem, queridos, passou esses dias. E eu tinha uma família dividida. O meu pai, ele era um fazendeiro muito rico na cidade de Ortigueira, no Paraná. Era dono de uma propriedade de mais de 200 alqueires de terra. Tinha capataz de fazenda, trabalhava na agropecuária ali. E o meu pai acabou, por um momento, se perdendo na trajetória dele, acabou vendendo tudo que tinha, tudo que possuía e gastar na boemia. E a gente ficou zerado em tudo. E então a gente veio do norte do Paraná para Curitiba, no ano de 75, eu estava com 3 anos de idade, e o meu pai contraiu mais uma família. Então eu não tive a presença paternal daquele pai presente na minha história. E o meu pai era um senhor muito conservador. Ele reproduzia em nossa vida o que foi reproduzido na vida dele. Ele não sabia educar falando. A educação dele sempre foi através da agressão. Então deixou muitas marcas em mim como ser humano. Aos 13 anos de idade, aos 10 anos de idade, a gente começou a passar necessidades materiais. Minha mãe logo pediu para mim, olha filho, você vai ter que nos ajudar, nós éramos em 4 irmãos. E muito cedo eu tive que ajudá-los na despesa de casa, né? Como eu podia na minha vida de criança. Né? Então houve tempos que eu saía com carrinho de papel, reciclagem. Houve tempos que eu precisei literalmente pedir comida às casas, bater palma e pedir. Então assim, a gente teve essa dificuldade. E por consequência o meu pai, ele vinha à nossa casa nos visitar e me dava de brinde aí algumas sumas. Isso desenvolveu-se dentro do meu coração assim, uma ferida muito grande. E a gente sempre vai questionar, né, por que dessas coisas. E o meu questionamento nunca foi sobre a atitude do meu pai, e sim sobre a atitude de Deus. Sempre foi esse o meu questionamento. Aos 13 anos eu já me achava dono do meu nariz, já saía às baladas da época, né? Não tive envolvimento com droga, né? Mas houve uma revolta dentro do meu coração e meu coração foi tomado por ira. E houve uma ocasião que o meu pai soube que eu estava fumando. Eu estava com 13 anos de idade. E ele, naquela tarde, ele resolveu falar forte comigo e falar: eu soube que você está fumando. E se eu ver você fumando, eu vou fazer você engolir um cigarro. Mas assim, a revolta no meu coração já era muito grande que eu resolvi desafiá-lo. E disse assim: então o senhor vai fazer isso hoje. Acendi um cigarro na frente dele. O resultado disso foi 2 horas de espancamento, assim, muita agressão. Bateu de todas as formas. E quando ele terminou, que ele cansou, eu falei para ele: chega. Ele falou: chega. Eu falei: então agora eu vou fazer uma proposta para o senhor. A partir de hoje não me põe mais sua mão. Porque eu digo que o senhor para pôr a mão em mim, ou o senhor me tira a vida, ou eu tiro a sua vida. E ele falou: talvez não precise mais, porque eu estou vendo a atitude de homem em você. E aquela revolta veio, assim, sabe, em meu coração, assim, de uma forma assim, que aquilo dominou meu ser. E eu passei a odiar Deus.
tinha aversão por Deus. Eu me tornei assim um arqui-inimigo de Deus, em declarar em qualquer canto que Deus não existia, e brigava com as pessoas que diziam da existência de Deus. Para mim eu era grosseiro. Então assim, eu atribuí toda a minha ira a Deus, e eu falava: você é meu inimigo, eu não creio que você existe. Se você existir, você não pode ser bom. Então assim, Felipe, que aquela situação me levou a isso. Pois bem, meu pai nunca mais me pôs as mãos. E agora eu estou com 16 anos de idade, e eu saí pela manhã à procura de um trabalho, arrumei um trabalho, começaria na segunda-feira, e voltei cedo para casa, cerca de umas 10 horas da manhã. Mãe, está pronto o almoço? Não, ainda não. Então, mãe, eu vou tomar um banho de rio, daqui a pouco eu volto então para almoçar. Pois bem, esse banho eu não voltei para casa aquele dia. Quando eu cheguei à beira daquele rio, tinha um barranco de uns 8 metros de altura, eu frequentava aquele rio, era conhecido meu, era cotidiano meu, e eu sempre vinha dali, mergulhava daquele barranco. Só que naquele dia, né, Deus precisava mudar a minha vida, precisava mudar a minha história. E neste mergulho propriamente que eu dei, quando eu me projetei no mergulho, eu errei a rota do mergulho. Era para eu cair num lugar cheio de água, né, que era profundo. Eu caí num lugar que tinha pouca água, que a água não dava pela cintura. Então, né, a lei da física é problema, né? Alta velocidade, o corpo caindo em queda livre. Quando eu bati na água, que eu toquei minha mão na areia, eu comecei a escutar os ossos estourando. Quebrou minha clavícula, meu tórax, e por último eu bati a cabeça. Quando eu bati a cabeça na areia, eu tive lesão exposta na quinta vértebra da coluna. Osso exposto, e eu então não consegui mais mexer, não tinha mais movimento nenhum. Eu não perdi a consciência, eu olhava se meus pés estavam tocando no chão, e eu não entendia por que eu não conseguia firmar os pés para ficar de pé na água. E foi passando-se os minutos. Isso foi acontecendo assim. Eu lembro que por 3 vezes eu tomei água. Acabava o fôlego, eu conseguia tomar água. Quando eu tentei pela 4ª vez, não consegui mais tomar água. Então eu comecei ali a lutar com a morte. E chegou um momento que eu não conseguia mais me manter. Felipe, eu vi, né, a minha alma descendo ao inferno. Era algo assim tenebroso, eu sentia meu espírito em queda livre caindo, e era assim, muitas trevas, assim, eu caindo em queda livre. E aquilo me causava assim, muito medo, muito pavor. Porque por um lado, né, como criança, eu ouvia falar de Jesus, mas por outro lado eu me tornei inimigo. E quando eu estava naquela queda livre, eu não lembrei da brabeza do meu pai, não lembrei da minha história de vida. Eu simplesmente achava que aonde eu ia parar não era um bom lugar, que era muito tenebroso. Mas em meio àquela queda eu vi a boca daqueles senhores me lembrando e dizendo assim: eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ele tem de morrer. E naquele momento eu tive um estado de consciência. Eu falei: Deus, me perdoa. Me perdoa, eu sou declarado teu inimigo, mas não me deixa ir para esse abismo que eu estou vendo. Foi tão instantâneo aquilo que, dentro de alguns segundos, uma criança que estava conosco naquele rio, ele, o único que se tocou de me tirar daquela água, uma criança percebeu que eu estava morrendo. E ele me pegou aqui por essa região e ergueu meu pescoço.
eu estava roxo, já não conseguia mais respirar. Para ver o milagre, gente, aonde o menino estava, para ele, só estava o narizinho dele para fora. E eu olhei para aquela criança, né, e falei, por favor, me tira daqui, eu estou morrendo. Quando eles me tiraram para fora daquela água, eu não tinha mais nenhum movimento, eu perdi todo o movimento, fiquei tetraplégico. A única coisa que eu movimentava em mim ainda era a minha cabeça e os meus ombros apenas. Não tinha movimento de perna, de braço, de nada, parou tudo. E eles, os meninos que estavam ali, falaram, vamos colocar naquela árvore ali deitado. Me pegaram pelo braço, me levaram e me colocaram ali deitado no chão. E então ali eu tive as minhas primeiras experiências espirituais. E a gente trabalha com a questão da... É por isso que eu digo que é nobre a gente estar aqui, porque a gente trabalha com a questão da filosofia, né? E a gente vê todo momento a negação de que existe uma alma. A gente é confinado por esse caminho a chegar nessa percepção, realmente não existe alma. Mas a experiência que eu tive e o que eu presenciei após isso, eu não tenho como negar isso. Eu não posso fazê-lo dessa forma, negar que não existe, porque eu tive, naquele momento que eu estava ali deitado, aquela roda de meninos em volta de mim, e havia lá uma moça, ela colocou minha cabeça deitada no colo dela, e começou a me dar um sono muito grande, muito profundo. E eu lembro que ela falava, moço, não fecha os olhos, não fecha os olhos, senão você não vai acordar. E quando ela falou isso, eu já me vi de pé, o grupo de pessoas ali, e eu projetado olhando para mim dentro daquele grupo de pessoas ali. Não estou aqui trabalhando com reencarnação nem nada, mas foi a experiência que eu tive. E de repente ela me batia no rosto, moço, eu já me via novamente ali olhando para eles. O ambiente que me rodeava ali era um ambiente que não trazia em momento algum qualquer medo de enfrentar, por exemplo, se fosse uma morte possível. Era um ambiente assim muito glorioso. Era o mesmo ambiente físico que eu estava ali, a grama, tudo, mas o ambiente espiritual era um outro ambiente. E então eu passei por essa experiência por 3 vezes ali deitado. Chegou um momento que eu me afastei cerca de uns 8 metros, mais ou menos, assim, né, de onde estava aquele grupo de pessoas, e fiquei olhando e parecia uma chuva assim, cintilante, coisa gloriosa. Então eu não tinha nenhuma ordem, vá para cá ou para lá, eu novamente voltei para aquele grupo de pessoas, novamente, já me vi novamente ali o pessoal me chamando. A partir desse momento eu não vi mais essa projeção da minha alma fora. E nesse momento eu olho para o rio, eu vejo o meu pai atravessando o rio. O senhor de cabeça branca. E ele veio, eu falei, poxa, ele vai brigar comigo, ele vai me bater. E agora eu estou aqui machucado, eu não posso revidar. Só que quando meu pai chegou em cima de mim, Felipe, eu vi aquele homem resistente, aquele homem que era um homem conservador, bravo, eu vi aquele homem gigante se desmanchar na minha frente em lágrimas. E ele veio e chorou em cima de mim. Uma lágrima dele caiu na minha testa, desceu, veio ao canto da minha boca, eu senti a salinidade da lágrima dele. E ele olhou para mim assim e falou, filho, eu te amo. Eu sempre te amo. Me perdoa por eu não saber conduzir você. Mas o meu medo era sempre esse, de te ver machucado. Sabe o que aconteceu? Foi um momento
parece que eu senti Deus entrar dentro do meu coração, catar todo aquele ódio, aquela raiva que eu tinha do meu pai e arrancou. Parece não. Deus mudou meu coração naquele dia. Eu olhei assim pro meu pai com tanta ternura na beira daquela água, Felipe, que minha vontade era de abraçar o cara, de beijar o cara, sabe assim. E a partir desse dia nós se tornamos grandes amigos. Mas pensa no amigo que não faz muita falta. Fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, o médico correu para lá e para cá e eu sentia muita dor porque a adrenalina já havia baixado. E lesão de coluna é terrível, né? Se tocasse assim na pele, gritava de dor. E eu senti muitas dores agudas. E eu fui para o hospital, era cerca de umas 11 horas da manhã. Quando deu 7 horas da noite, eu estava tendo esse diagnóstico. E o meu pai procurando, eu estou procurando meu filho. E quando o médico falou, quem é seu filho? Ele identificou, eu ouvi a voz dele e falei, pai, eu estou aqui. Ele entrou, o médico falou, senhor, vem aqui, eu quero conversar com o senhor. E aí ele veio e deu um diagnóstico, olha, o seu filho está com a quinta vértebra da coluna quebrada, está com fratura exposta. O resultado disso é probabilidade de chance de vida dele 1%. E se ele morrer, e se ele viver, ele vai passar o resto da sua vida vegetando em uma cama, porque ele não vai andar mais, ele não vai movimentar mais, porque houve esmagamento de medula, houve fratura dos ossos expostos, então ele não vai mais andar. Então a partir de agora o senhor deve se acostumar e cuidar como cuida de uma criança. Boca, paninho, trocar fralda. Foi isso que ele me ajudou. Quando ele falou isso, me levaram para o centro cirúrgico, colocaram um halo craniano em minha cabeça. Como se fosse uma coroa com 4 parafusos cravada até o crânio primário. Quando eu cheguei na UTI, eu entrei em estado de coma. E ali eu tive muitas experiências espirituais dentro daquele ambiente. Eu ouvia tudo que ocorria ao meu redor. Tudo que ocorria, eu ouvia. Mas eu também vi algo assim que me chamava a atenção, que a cada 5, 10 minutos demônios iam buscar alma dentro daquele centro de UTI. Eu via isso. Fiquei 8 dias estava em coma, precisando dessas coisas. E eu saí do estado de coma no 8º dia e já fui para sair do centro cirúrgico da UTI, fui para o quarto. Com 11 dias que eu estava dentro daquele quarto, eu estava chorando, eu tive um sonho antes. Só que eu estava assim, em um campo aberto, brincando com os colegas da época, assim, a gente estava brincando e correndo, né? E de repente eu acordei daquele sonho e me vi na dura realidade, depois de só mexer meus olhos. Então eu comecei a chorar dentro daquele quarto. Eu estava na cama do meio, cama da direita vazia, cama da esquerda vazia. Só estava eu dentro do quarto. E eu estava em total consciência, eu havia recém-acordado. Então, Felipe, eu comecei a chorar dentro daquele quarto e questionar. Eu já tinha feito as pazes com Deus, eu comecei a questionar Deus. Em lágrimas, em planto. Deus, por quê? Por que, Deus? Eu sou só uma criança, eu tenho 16 anos, por que eu estou passando por isso? E naquele momento que eu estava chorando dentro daquele quarto, eu ouvi audivelmente a voz do Senhor. Aquilo, gente, é que mudou toda a minha trajetória, porque eu ouvi. É óbvio que isso é muito subjetivo, é muito da gente, né? Mas eu estou falando para alguém que tem contato com Deus, então a gente sabe que Deus está no controle das coisas. E Deus me disse naquela manhã, disse assim para mim: meu filho, não temas, eu sou Deus que fala contigo.
eis que eu, o Senhor, te formei no ventre de sua mãe, para que a minha glória se manifeste na sua vida. Eu tenho propósito com você. Eu tenho negócio com você dessa terra. Eu te usarei como instrumento em minhas mãos. Mas você estava distante, cada vez mais distante. E essa foi a forma que eu te trouxe hoje. Tu vieste pela dor, mas tu vieste. Então eu comecei a chorar e disse, Deus, eu sou uma criança. Mas se é verdade isso, o médico já disse que eu não vou nunca mais andar. Mas eu digo ao Senhor que se o Senhor me pôr de pé novamente, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou cumprir o que o Senhor tem para mim e na minha vida. Parece que eu vejo Deus assim ali embaixo, que é negócio. Fechar esse contrato. Com 20 dias eu estava no quarto. Ainda não tinha feito a cirurgia da minha coluna. E eu comecei a sentir um cheiro muito forte de podridão, de carne podre dentro do quarto. No princípio até pensei que fosse algum animalzinho morto, algum ratinho, alguma coisa. Quando chegou o zelador ali, né, eu falei para ele assim, olha, tá muito forte o cheiro de podridão, de carne podre aqui dentro. Sabe que não tem algum rato morto, algum pombo morto aqui em volta, aqui por perto? E ele começou a procurar. Não chorar, não, tá tudo limpinho, tá tudo certinho, mas tá realmente forte. Quando fez... Seja bem-vinda por aí. Obrigada. Tudo bem? Como é que é seu nome? Viviane. Viviane. Ah, só pra avisar, eu tô filmando, então fica tranquilo que você consegue ver depois também. Tá bom. Ele tá contando a história. Aí chegou a enfermeira e falou assim, olha, o doutor liberou para dar um banho. Você que até então eles iam apenas com um baldezinho, né? Paninho, torcia e só passava superficialmente para tirar o suor. E não podia mover porque eu estava com 10 quilos de areia, né? Preso naquela coroa para não movimentar o pescoço para ir para a cirurgia. Mas naquele dia, no dia seguinte eu iria para uma cirurgia, e aí o doutor autorizou um banho. E ela veio e falou, nossa, hoje nós vamos dar um banho decente, você vamos tirar esse peso que está sustentando o teu pescoço e vamos te dar um banho. E ela começou a jogar água ali, lavar. Quando ela me virou, ela fez assim. Eu falei, o que foi, Joana? Ela disse assim, suas costas estão apodrecendo. Eu estava com escaras na região das costas, enormes. O rato morto ali, na verdade, era eu. Muito tempo ali, o contato da cama, né? E, enfim. Aí fui para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia, voltei, fiquei ainda, total de internamento meu deu 47 dias internado. E eu não mexia nada. Vim para minha casa. O acidente foi dia 20 de janeiro de 89. Tinha casa no mês de março. E a minha vida tinha mudado totalmente. Absolutamente. E daí na minha casa eu recebia muitas visitas, que eu sempre fui de muita amizade. Às 9 horas da manhã chegava na minha casa uma irmãzinha católica, nós rezávamos o terço junto ali. E ela ia embora e eu sentia basicamente as mesmas coisas, tá? Não havia resquício de nenhuma mudança. Quando dava 9h30, chegava uma senhora espírita. Chegava, bebezinha, né? E da mesma forma ia embora, eu não sentia nenhuma mudança. Mas quando era 10 horas da manhã, nesse momento, chegava uma senhora evangélica. E ela vinha, orava e eu sentia a diferença. Não sei porquê, mas sentia. E quando foi no dia 17 de março,
ela chegou em minha casa, no horário dela, e falou assim: menino, eu estava orando a Deus nesta madrugada por você, e Deus me deu uma visão dentro do quarto, e a visão que eu tive era essa, a tua visão. Ela disse que viu uma nuvem, dessa nuvem saía barulho de raios e trovões, e ela disse assim, e uma voz muito forte saiu do meio daquela nuvem, e me disse: vá e diga para ele, o meu servo, contar os dias, que de hoje a 30 dias eu, o Deus Altíssimo, colocarei no pão. Daí ela começou a dividir coisas comigo, e Deus me disse assim, que vai deixar sequela, marcas em seu corpo, para que o seu testemunho seja evidente e verdadeiro. Você vai ficar com sequelas na sua perna direita e no seu braço direito. Deus não vai te curar. Mas Ele disse para mim que falar para você não deixar de cumprir o seu voto que você falou com Ele aos 11 dias que você estava internado, quando Ele falou com você naquela noite. Então, gente, não pode ser coisa da minha cabeça e não pode ser uma coincidência qualquer. E ela relatou tudo que Deus havia falado para mim, todas as palavras. Ela falou: quantos dias? De hoje a 30 dias, Deus vai te multiplicar nessa casa. E às 10 horas da manhã, Deus vai falar com você dentro desse quarto, da mesma forma que falou naquele dia dentro do hospital. Eu contei isso para minha mãe, falei: mãe, a mulher veio aqui, minha mãe ainda não servia o Senhor. A mulher veio aqui e me falou isso. E eu guardei aquilo no meu coração. Mas passou-se os dias e eu esqueci totalmente daquilo que ela falou. E Deus é tão lindo, gente, tão lindo, a maneira como Deus conduz as coisas, que Deus usou aquela mulher para falar comigo no dia 17 de março. Dia 17 de abril é meu aniversário. 17 de março, 17 de abril, um mês. Deus falou: diga para ele que daqui 30 dias eu vou pôr ele de pé. E eu esqueci da profecia, do que ela havia, que Deus havia usado ela. Mas foi chegando o dia do aniversário e eu comecei a falar para Deus: Deus, está chegando o dia do aniversário, faltam 10 dias. E quando o Senhor chegar o dia do aniversário, me dá de presente as minhas pernas, deixa eu andar de novo. E humanamente falando, não tinha como isso acontecer. Porque até então eu só movia os meus olhos. Mesmo passado 3 meses do acidente, só meus olhos tinham. Algumas vezes minha mãe tentava me colocar ali e sentar, colocar para eu sentar nos travesseiros atrás da minha esposa. Muito tempo deitado, a pressão caiu dos médicos. E não mexia nada. Foi passando os dias e eu disse: Deus, está perto do aniversário. Todos os dias, desses 10 dias para frente, eu falava isso para Deus, lembrava Deus disso. Senhor, amanhã é meu aniversário. E amanhã eu quero que o Senhor me põe de pé e me coloque para andar. Pois bem, quando foi na manhã do meu aniversário, a minha mãe trouxe a minha cama para a sala, me colocou na sala porque vinha muitas pessoas me visitar, me colocaram na sala. E ela limpou a casa, varreu, com a vassoura ali do lado. Filho, eu vou ao mercado, vou buscar alguns ingredientes, quero fazer um bolo para você, que é seu aniversário hoje. Pessoa me beijou, Deus feliz aniversário. E se precisar de alguma coisa, a vizinha já está sabendo, pode ir lá que ela vai pro seu quarto. Grita para ela, né? Morar perto. E ela foi no mercado. E quando ela foi, era cerca das 9 horas da manhã. E eu ali deitado, e eu falei: Deus, hoje é meu aniversário. Eu queria voltar a andar hoje. E eu não sei o que foi, Felipe, se foi um mosquitinho, o que foi, alguma coisa. E eu senti que sentou algo na ponta do meu dedo. E eu senti mexer.
tentei mexer novamente e eu vi que estava mexendo. Mexendo o pé. Você mexer a mão. E assim, eu fui impactado assim, de um jeito assim, porque daí eu vi que o que eu não fazia, comecei a mexer em partes do meu corpo. Eu falei, não acredito, eu estou mexendo e já consegui dobrar a perna. Eu falei, nossa, não mexi, estou mexendo. Eu falei, eu vou sentar nessa cama. Com certo esforço, consegui sentar na cama. Estava diferente, também estava diferente. Eu juro para vocês que está diferente. Sentei na cama e falei, agora eu vou desmaiar, porque geralmente eu desmaio. Aí eu comecei a fazer algumas ponderações. Falei, pô, não mexia, estou mexendo. Não sentava, estou sentando. Aí eu vou ficar de pé. Foi assim mesmo. Fui tateando a cama e fiquei de pé assim, na beira da cama assim. E o chão estava muito alto. Parecia que estava uns 80 metros de altura, há muito tempo deitado. Agora estou de pé. Gente, o que é isso? Não mexia, estou mexendo. Não sentava, sentava. Desmaiava, não desmaiava. Eu ficava de pé, estou de pé. Tenho que andar. Aí tem uma coisa, Felipe. Cadê a coragem para mover um passo? Se eu der um passo e cair e quebrar o pescoço, vai ter que passar tudo de novo para surgir. Mas Deus, ele é tão detalhista e a gente, no dia a dia da gente, Felipe, a gente não percebe os detalhes das coisas, a maneira como Deus trabalha. Às vezes a gente espera, Guilherme, que Deus trabalhe coisas tão grandiosas e Deus pode trabalhar num momento desse nosso aqui, tão simples. Então a gente quer esperar as coisas grandiosas para entender como o milagre de Deus, mas Deus trabalha em coisas pequenas e pequenos detalhes. Eu preciso andar, mas cadê a coragem? E nos detalhes, o que me sobrou? Uma vassoura à beira da minha cama. Parece que eu vi aquela vassoura olhando pra mim e rolou um clima entre mim. Ô, neguinho, você quer? Quero. Você quer mesmo? Porque aquela vassoura embaixo do braço. Vou arriscar um passo. Deu um passo, uma perna boa. Firmou, falei, opa, firmou. Mas me veio uma preocupação, porque um dia minha mãe me colocou abraçada dela e da minha irmã. Quando tentaram mudar minha perna, a perna direita, pela atrofia. Quando mudaram meu pé, que afirmou no chão. O choque, né? O choque da extensão foi tão forte, aquele movimento involuntário, pegou nós três para trás. Agora, se eu mudar essa perna aqui, vai dar aquele espasmo, eu vou cair para trás. Mas eu preciso, porque eu não fazia algumas coisas, estou fazendo. Naquele momento eu arrisquei mais um passo e deu certo. Sabe o que aconteceu, gente? Eu saí andando dentro da minha casa. A gente tinha um pomar assim no fundo do nosso quintal, assim, era bastante grande nosso terreno. Aquelas épocas de pocã, lindo aqui, muitas sabiás ali, né, os passarinhos, eu saí daquela porta assim. E eu acho que uma das primeiras vezes que eu pude sentir a vida foi bom estar vivo. Maravilhosa vida. Sabe, eu estava encantado, né, porque eu sempre via aquelas imagens, né, e não via, né? Caí naquela crônica que o professor leu na sala, a gente banaliza o ver. Todos os anos eu via aquilo, mas naquele dia foi totalmente diferente. Aquele ar da vida, assim, eu estar de pé ali, que coisa nova. E a minha mãe gostava de tomar um chimarrão, eu falei, bom, agora eu vou voltar para minha cama. E quando ela chegar aqui em casa, eu quero sair de lá, escondido, e vir até ela fazer uma surpresa, pedir um chimarrão para ela, para ver qual vai ser a reação. Quando eu voltei, que eu sentei na minha cama,
eu ouvi aquela voz do Senhor dizendo: meu filho, que dia é hoje? Eu assustei aquela voz. E era a mesma voz que falou comigo aos 11 dias. E eu imediatamente falei: Deus, é dia 17 de abril, dia do meu aniversário. E nesse momento eu já estava em lágrimas. E aí, o que aconteceu? Ele me disse: quantos dias atrás eu falei através da minha serva com você? Gente, as coisas de Deus, ela é muito amarrada, ela é muito certinha. Não tem, gente, como a gente enveredar por um caminho filosófico e achar que Deus não existe. Não tem como fazer. A minha experiência nunca vai me permitir entender Deus diferente disso. E que Deus é só uma força, ou não existe, ou algo assim. Ele me disse assim: faz quantos dias? Eu falei: Deus, fazem 30 dias. É dia do meu aniversário. Não, meu servo, que dia do mês? É hoje, dia 17. Quantos dias faz que eu falei com você? Contar os dias. Aí que eu fui lembrar da profecia. E nisso ele disse assim: eu falei: são 30 dias, Deus. Ele falou: não é 31 dias? Eu falei: não, são 30 dias. Por um acaso, não é 29 dias? Eu falei: não, são 30 dias que o Senhor falou. E a que horas eu falei, através da minha serva, que eu falei com você? Deus, às 10 horas. Eu falei: que horas são? Eu acho que era lá 10 horas. E aí ele me disse: não tardes em cumprir o teu voto. Vá e testemunhe, apregoe, fale, cumpra o teu voto. Que através disso eu mudarei muitas vidas. E fale a quem quer que seja, que a última palavra sempre será minha. Desde lá eu estou andando para a glória de Deus. Fui para Cristo? Não. A gente tem uma questão na nossa vida que é a questão, né, Felipe, da ingratidão. 15 dias passados, com 16 anos, aleijado, uma deficiência, estava dentro do bar jogando e bebendo com os colegas. Só que daí acontece algo que, quando Deus nos impacta, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nós nunca mais seremos a mesma. Porque aonde eu estava, Felipe, eu ouvia o Espírito Santo dizer para mim assim: o que você está fazendo? Aqui não é seu lugar. Eu muitas vezes estava assim, embriagado na roda de amigos, e eu começava a chorar, e os caras falavam assim: cara é louco. Mas só eu sabia. Eu chegava na minha casa, deitava no travesseiro, e ali eu ficava com tanto remorso das minhas atitudes e da minha ingratidão por Deus. Passados 2 anos, eu estou na nossa casa, a gente havia mudado de casa. A minha mãe conheceu o Evangelho, Cristo mudou a vida dela, se tornou uma excelente serva do Senhor. A minha irmã, Deus mudou a vida dela, se tornou uma excelente serva do Senhor. E eu para as baladas. E eu estou um dia tomando banho, se arrumando para sair no sábado para a balada. E nisso chega na minha casa um jovem, bateu palma, minha mãe saiu da porta e eu recém tinha tido uma discussão com a minha irmã acerca justamente disso. Mano, vai para a igreja, vai para Jesus, Jesus te ama. Ah, tá bom, ama. Então a gente começou a ter uma discussão ali com ela acerca disso. E nesse momento chega esse menino, e aí eu já estava possuído de uma ira, porque tinha brigado por questões religiosas com a minha irmã. E esse rapaz chega. Aí quando ele chegou, minha mãe falou: entra. Ele falou: não, eu só quero saber como é que estava. O outro irmão meu que havia ido para a igreja, ele estava frequentando a igreja, ele queria saber como é que estava. E ele não entrava. E a minha irmã falou: entra. Não, eu tenho culto de jovens hoje, eu não posso ir. Não posso me atrasar. E aí, mais uma vez, né, Deus entra em cena e fala assim, usa ela fala: meu irmão está no quarto. E na verdade ele estava um rapaz, né, vigilante da sua fé, não queria entrar numa casa com 2 mulheres. Quando ele soube que tinha um homem, ele falou: então vou entrar um pouco. Quando ele entrou dentro da nossa casa,
Ele veio, eu saí do quarto assim uma noite, você não quis ir para a igreja? Eu fui muito grosseiro com ele. Eu falei assim, não quis. No dia que eu quiser, ir, eu vou, eu sei bem o caminho. Tudo bem. Você permite fazer oração? Eu falei, claro, pode fazer. Quando eles começaram a orar, eu comecei a ver coisas espirituais dentro da minha casa. Eu vi quando passou pela janela da nossa casa, começou a entrar uma mão pequena, assim. E aquela mão entrou dentro da nossa casa e foi ao teto da nossa casa e se tornou enorme do tamanho do teto. Aí saía raios de luz para minha mãe, para aquele moço, para minha irmã, para mim. Então eu vi assim as vestes espirituais dos três muito brancas. E eu olhei das trevas. Eu comecei a chorar, falei, Deus, o que é isso? E ele falou, essa é minha mãe. Eu falei, eu posso provar disso? Ele falou, pode, você quer? Quando eu falei, quero, Deus tomou o rapaz e você. E ali ele começou a falar todas as coisas. Desde o princípio do meu acidente, palavra por palavra que eu havia falado para Deus, votos que eu havia feito para Deus, momentos da minha história que só eu e Deus sabia, palavra que só eu e Deus sabia. E ele começou a falar profeticamente. Uma das palavras que disse, meu filho, se você soubesse o amor que eu tenho por ti, você acha que pelo amor que eu tenho por ti, eu não te levantaria daquela cama sem precisasse você fazer um voto? Pois bem, eu te levantaria, mas você fez um voto e não tem cumprido. Eu tenho sido fiel e tenho cumprido a minha promessa. O que você me dará em conta, filho, se hoje eu pedir tua alma? O que você terá para me dar em conta? Só que nesse momento daí, a minha alma estava dilacerada. E eu falei, eu não posso mais continuar com isso. Antes que ele terminasse de falar, eu estava gritando na minha casa, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. E naquela tarde, de sábado, eu me converti dentro da minha casa. Isso em 91. E desde lá eu tenho seguido a Jesus, andado por Jesus. E as melhores experiências que eu tive foi servir a Jesus. Então era isso que eu queria dividir com vocês. E tive o privilégio nessa vida de conhecer a Jesus. Fiquei com muito medo porque eu pensava na minha questão física, talvez eu nunca venha ter uma família, talvez as meninas nunca olhem para mim. Então eu tinha essa preocupação de viver uma vida sozinho. No entanto, Deus preparou para mim uma linda família. Já estou adulto, já sou avô. E Deus tem me surpreendido nessa vida. Então hoje eu estou pastor, estou pastoreando. E pela glória de Deus, Deus tem essa cadeira aqui da psicologia. Essa cadeira de psicologia é um mistério muito grande, porque eu estou desde 95 fora da escola. Eu não fiz nenhum curso preparatório para arriscar o vestibular. Eu fiz cursinho, nada. Em 2019 eu escutei uma estatística de alguém do nosso grupo pastoral que trouxe um número muito assustador de pessoas com depressão. E naquela época a estatística dizia que até 5% de qualquer segmento é natural uma crise depressiva, embora não é normal, mas é natural, é aceitável. Mas no meio de pastores, padres, líderes cristãos, era assustador eles contarem, IBGE apontou um número de 45% de pastores, padres com depressão diante da vida. E nesse momento acendeu um alerta para mim. Porque quem cuida do cuidador? Porque eu não sei você, Guilherme, você gostaria de ser pastoreado por um pastor depressivo? Faz sentido o pensamento assim? Vai, né, Felipe? A gente geralmente
Tem lá, né, o estereótipo do pastor que é o cara que é intocável, que não tem os problemas, embora é um ser humano, mas tem uma visão de ovelha. Eu falei, quem que vai cuidar deles? Então eu fiz uma oração e falei, Senhor Deus, se o Senhor tiver um propósito, me dá uma cadeira. Só que eu não quero uma cadeira em qualquer faculdade, eu quero federal. Assim, prestei o primeiro vestibular, ainda era as 2 fases. Acertei 53 questões, fiquei pendurado por uma. No momento seguinte, houve o pretexto de Deus em relação à pandemia, houve mudanças na situação acadêmica, tiraram a segunda etapa, diminuíram as questões, e eu fui prestar vestibular novamente, para a glória de Deus, consegui passar, sem nenhuma preparação extra, né? E eu me acho bem, desculpa se o termo é bem burrão, assim, eu não sou inteligente não, sabe? Mas eu vejo o propósito de Deus aqui. Então, é isso, gente. Então, assim, estou aqui, sinto privilegiado por esse momento. Quero louvar a Deus pela vida da Isadora, que, gente, isso aqui é maravilhoso. Por isso que eu me emocionei no carro, de pensar que a gente está aqui, né, como um grupo, no meio de tanta coisa que a gente tem que lutar aqui para que a gente não perca a nossa fé. Nós temos que ser gigantes aqui, não podemos abrir mão daquilo que Deus tem na nossa vida. Então, quando ela falou para mim, a gente está fazendo um grupo cristão, né, para o curso de psicologia, eu falei, gente, só pode ser Deus. E quando eu entrei para esse curso, Felipe, assim, eu senti muito rejeitado, porque 50 pastor, no quadro acadêmico da Federal, eu tive muita rejeição quando entrei aqui. Porque existe, né, uma doutrinação, né, da questão pastoral, cara, isso, aquilo, outro, questão isso. Então a gente sofre essa perseguição, não sei se velado, mas a gente sofre isso. Então eu me senti muito rejeitado, mas tenho orado a Deus. E quando ela falou isso para mim, eu me senti honrado. Obrigado, Victor, por me chamar, por me dar esta oportunidade de dividir esse testemunho, de poder falar de Jesus dentro de uma universidade. Isso aqui não acontece todo dia. Muito obrigado mesmo. E para encerrar, né, eu fiquei muito feliz porque quando o Adriano veio me falar essas palavras de que teve pastores, teve seminaristas, padres que deixaram, ele usou uma frase que não negativamente mexeu com o meu orgulho, mas me deixou muito orgulhoso no sentido de saber que eu estou cumprindo, né, a minha lição de casa sendo um cristão dentro dessa faculdade. Ele me disse assim, olha, eu vejo você como um bom cristão e eu quero propor para você um projeto com você, de trabalhar com a sua igreja. Então, gente, vai sair doutorando aqui para ir lá da igreja onde eu estou pastor, para participar em algum momento. Eu falei, Deus, que honra, uma honra. O doutorando dele vai estar comigo lá da igreja do pastoreio, né, saindo do campo acadêmico e indo para lá. Então eu louvei a Deus. Então assim eu vejo que Deus nos coloca nos lugares certos. E vocês estão no lugar certo. Vocês estão no lugar exato que Deus quer que esteja. E eu sei de uma coisa. Isso que está acontecendo aqui, essa honra ao Senhor, que Deus tem na honra para nós. Amém, queridos? Deus abençoe, viu? E agora, obrigado por esse privilégio. Obrigado. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto e não de longe.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, glória. Aleluia. Ouvir o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Oh, glória. Bendito é teu nome, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Pra onde iremos nós? É Deus. Só tu tens as palavras